Olá, amiguinho! Tudo bem? Continuo gostando dessa barba aqui. Não sei se eu vou deixar ela muito mais. Ou se eu corto. Tô parecendo um mendigo. Que legal. Bom, tudo bem? Voltei. E hoje eu vou falar... Sabe que eu gostei daquele negócio de fazer analogia do último vídeo? Então, eu vou fazer mais uma dessas analogias idióticas e simples para que qualquer um entenda. Hoje o vídeo aqui vai ser até bem curtinho. Se você não está entendendo por que eu estou falando desse lance de conceitos e tal, que eu estou falando agora, pega meu último vídeo e você vai entender o porquê que agora estou fazendo essas analogias, né, essas coisinhas, criando essas ilustrações mentais para explicar as coisas que eu penso. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu tenho visto muito na internet, em tudo quanto é lugar, em qualquer discussão, que é a demonização da meritocracia. Bonito isso, né? Demonização da meritocracia. Por que eu estou falando isso? Porque existe um movimento muito interessante que eu tenho visto em fotinhos daquelas montagens, eles usam até fotos que dizem respeito a outros conceitos, só mudam as frasezinhas para colocar meritocracia. E tudo isso para dizer que a meritocracia não serve para nada, que a meritocracia é excludente, que a meritocracia cria abismos sociais. E esses outros panfletos vendidos desde a virada do século retrasado. Aliás, século passado, né? Foi criado no século retrasado. Qual que é o grande lance que eu percebo? As pessoas estão atacando o conceito errado. A meritocracia em si não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas não entendem que não dá para você, por exemplo, numa sociedade como a brasileira, aplicar a meritocracia 100%. Aliás, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha um mínimo de juízo que ache que a meritocracia é um negócio aplicável 100% de uma forma conceitual, didática e que serve para qualquer coisa. Eu nunca vi ninguém falar isso. Mas é muito o que a turminha que é contra a meritocracia fala, né? Tipo, a meritocracia não serve porque ela não funciona. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque o grande problema de uma sociedade como a nossa, principalmente, que é desigual, é que as pessoas chegam em alguns pontos vamos dizer que a educação, o conhecimento e toda a base familiar e tudo mais seja como uma caixa de ferramentas. E o que acontece numa sociedade desigual como a nossa? Uma pessoa que nasce na periferia, uma pessoa que ela é fadada a se manter numa posição muito complicada, porque quando ela chega no colegial, estudando só em escola pública, como eu, por exemplo, e tantas outras pessoas, apesar que na minha época a escola pública era um pouquinho maior, um pouquinho melhor, a qualidade era maior. A pessoa chega, por exemplo, para prestar um vestibular com uma pessoa que só estudou no Pueridomus, no Logos, no Equipe, no Palmares, no São Luís, e sei lá, qualquer outra escola dessas que custa, sei lá, mais do que eu ganho por mês, só de mensalidade. É óbvio que essas pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior, não precisam trabalhar enquanto estudam e tudo mais, elas chegam para prestar o vestibular junto com pessoas como eu, que estudou em colégio público a vida inteira, com uma caixa de ferramenta, com martelo, alicate, vários tipos de chave de fenda, chave Phillips, chega com a caixa de ferramentas completa. E aquelas pessoas que nascem de forma muito precária na periferia, que tiveram pouco, ou só estudaram em colégio público, o pai ou não tinha pai, ou o pai, né, era muito pobre, tinha que trabalhar logo com 14, 15 anos. Essas pessoas vão chegar com uma caixinha de ferramenta vazia, um alicate, um arame, um martelo e olha lá. Então, óbvio que se você colocar essas duas pessoas para disputarem a mesma coisa, é desigual. Então aí, obviamente, não vai funcionar. Agora eu te pergunto, o problema está na meritocracia, que nada mais é do que reconhecer as pessoas através dos seus méritos, ou o problema está na base? Porque é muito fácil você atacar a meritocracia, é muito fácil você criar planos para minimizar essa diferença lá em cima, como cota racial, por exemplo, que eu sou a favor,
por um tempo, por um período, tudo mais, né? Não vou falar sobre isso agora, mas eu sou a favor. Só que é mais barato para o governo, mais barato para os políticos e gera mais benefício político, mais ganho político para eles atacar a meritocracia, criar um plano de cotas e não atacar o problema básico mesmo, que é a educação desde o começo. É muito mais caro você pegar e transformar a educação dessas pessoas que são carentes, que são mais vulneráveis, numa educação que dê a caixa de ferramenta mais próxima à do outro, é muito mais caro. E como é a longo prazo, são 8, 10, 12 anos de estudo, o político já não está mais lá, não dá ganho político para quem faz isso. Por isso que a nossa educação está, ladeira abaixo. É mais fácil atacar a meritocracia do que atacar o que causa a desigualdade de oportunidades quando a meritocracia tem que ser aplicada. Porque qualquer sociedade que tenha a menor vontade de ser justa, ela tem que ter meritocracia em algum nível. Não estou falando que tem que ser meritocrático, né? Vamos fugir dos extremos, vamos pensar nas nuances. O que está entre nenhuma meritocracia e toda a meritocracia. O que está aqui no meio, né? Vamos tentar manter nosso pensamento aqui. Então, com tudo isso posto, tudo isso dito, eu venho aqui fazer uma analogia quanto à meritocracia, assim como eu fiz no outro vídeo. A minha questão é a seguinte: eu só acredito que alguém seja realmente contra a meritocracia se acontecer o seguinte fato. Eu vou falar nesse fato, mas para qualquer coisa na vida da gente. Digamos que a sua mamãe, ou uma pessoa que você ame muito, sua filha, sua mãe, seu filho, tal, seu pai, tenham que fazer uma operação complicadíssima, daquelas muito difíceis. Aí você tem que escolher um médico para fazer essa operação. E você tem duas escolhas. Dois caras com a mesma idade, que vieram do mesmo bairro de São Paulo, por exemplo, que estudaram na mesma faculdade, e depois, então, tiveram os mesmos professores, na mesma época, estudaram na mesma classe. Então, temos ali dois doutores com a mesma base, com a mesma caixa de ferramenta, na mesma classe, fazendo o seu curso de medicina. Um desses alunos, o aluno A, como é que foi? Esse cara era aquele CDF chato pra caralho, estuda, não vai pra balada, perde final de semana estudando, é cabeçudo, só tira nota acima de, sei lá, 9, 10. O cara é aqueles cara que, mano, ama a medicina e estuda aquilo monstramente. O outro cara é um cara que curte mais sexta-feira ir pro boteco, final de semana não dispensa uma balada, passa ali com as notas que tem que passar, um pouquinho mais, tal. E os dois completam seu curso dessa forma. Um, abrindo mão de um monte de coisas e se dedicando monstramente para ter as melhores notas e aprender mais. E o outro tá levando ali do jeito que dá. Quando esses caras se formam, esse A, que quer evoluir, quer criar uma carreira mais monstra, ele vai para lugares complicados, sei lá, lugares que interior, para trabalhar em posto de saúde pequeno, às vezes sem estrutura. É um cara que, ele quer entender da medicina, né? E esse cara fica 10 anos rodando entre vários lugares e faz o tipo de cirurgia parecida com o que o seu ente querido, sua mãe, por exemplo, vai ter que fazer umas 40 vezes nesses 10 anos, inclusive em situações complicadas, sem toda a estrutura que tem, e também com a estrutura, com a tecnologia. É um cara que, obviamente, continua estudando. E o outro cara, ele era mais sossegado, então ele pegou um postinho de saúde aqui, fez ali uma residência num hospital mais tranquilo ali, e fez esse tipo de cirurgia que sua mãe precisa umas 4 ou 5 vezes nesses 10 anos. Se você falar que tanto faz quem vai operar sua mãe, aí eu acredito que você é contra a meritocracia. Se você não fizer isso, você é apenas mais um hipócrita panfletário. Então, entenderam os dois conceitos que eu passei aqui? Um, porque a gente não tem que atacar a meritocracia, e sim o que gera a desigualdade de oportunidades quando a meritocracia é apontada. E outro ponto,
é esse. Essa pergunta que eu faço para você e faça aí pro seu amiguinho que ataca a meritocracia. Se ele disser que qualquer médico tanto faz operar a mãe dele, né, numa cirurgia bem delicada, então esse cara realmente é contra a meritocracia, né? Não é isso, amiguinho? Bom, esse é o vídeo de hoje. E, eu lembrei de uma coisa. Eu vi um texto de um cara falando sobre meritocracia, que foi até o que me fez, né, no fim das contas, fazer esse vídeo, que o cara disse o seguinte: a meritocracia é injusta, sabe por quê? Porque duas pessoas que estão no mesmo cargo, galgando uma promoção dentro de uma empresa, os dois estão galgando a mesma promoção. Não interessa que um deles trabalhe 10, 12 horas por dia, se dedique e né? Se o outro tem 2 filhos e esse é solteiro. O outro tem 2 filhos e uma mulher, ele tem uma família. E esse outro aqui, ele é solteiro. Não interessa quem se dedica mais para a meritocracia. Por isso que a meritocracia não funciona. Interessa quem precisa mais. Então, se esse cara aqui sai para fumar a cada 15 minutos, é um relaxadão, chega, né, no horário, meu, nem bateu o cartão, fica 10 minutos antes esperando para bater o cartão para ir embora, não se dedica tanto à empresa, não é um cara proativo, só que ele tem 2 filhos, ele é mais merecedor da promoção do que o outro, só porque o outro não tem filho. Ou seja, para essas pessoas que são contra a meritocracia não funciona porque você não tem que recompensar a pessoa. Parou a gravação? Porque para essas pessoas você não tem que recompensar as pessoas pelo trabalho dela. Você tem que recompensar pelo, sei lá, pelo que ela fez na vida dela de pregresso. Então tem 2 filhos, família, ela precisa mais, tem uma despesa maior. Então a promoção tem que ser para quem tem uma despesa maior, não para quem trabalha melhor e mais. Fique aí com o seu pensamento e chegue à sua conclusão, porque para mim isso é bizarro. Tá bom, amiguinhos? Até o próximo vídeo.